Oi, gente, sejam bem-vindos. Mais um vídeo novo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre planejamento, metas para alcançar objetivos. A gente tem um objetivo que a gente muitas vezes pensa que ser inalcançável, como por exemplo mudar de trabalho. Mudar de trabalho requer planejamento, requer organização, requer saber aonde tu queres chegar com aquela mudança. Eu trabalho desde muito cedo e para mim o trabalho sempre foi um meio para eu alcançar objetivos. Eu sempre tive objetivos em todas as minhas etapas da vida. Então o trabalho ele funciona, obviamente, o primeiro deles é pagar as contas, é sustento, se sustentar, sem dúvida, mas a gente cresce, se desenvolve profissionalmente quando a gente tem objetivos claros e a gente sabe aonde quer chegar com eles. Então, assim, para planejar um objetivo. Eu quero mudar de trabalho. Eu ouço muitos profissionais reclamando que ele está num estado do trabalho que ele não consegue mais mudar, porque afinal está há 30 anos, há 20 anos. E não é bem assim, tá, gente? A gente consegue sim, a gente consegue fazer essa mudança, mas para isso a gente tem que estar muito disposto a mudar. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento diário e muitas vezes a pessoa também não está disposta a esperar todo aquele tempo, porque eu sempre digo, eu acho que a mudança pode acontecer e deve acontecer. Muitas vezes essa mudança não pode acontecer drasticamente, tá? Nós estamos exemplificando aqui, tendo como exemplo a mudança de trabalho, mas pode ser qualquer outra mudança, porque a gente precisa, qualquer outra mudança profissional, tá? A gente precisa do trabalho para se sustentar, para pagar as contas, para pagar os boletos, né? Então, pode ser que alguns profissionais não consigam virar essa chave tão rápido. Eu fiz um planejamento de 3 anos para essa minha mudança de trabalho que ocorreu há alguns anos atrás. Mas ela tem que existir. Esse planejamento é importante que exista para que a gente se sinta mais confiante naquilo que a gente está fazendo, para que a gente consiga chegar no objetivo em que a gente quer. E esse planejamento é feito dia após dia. Tu não senta e faz um planejamento todo de uma vez, tá? Tu vai ponderando, avaliando, refletindo em cima daquelas expectativas que tu colocaste naquela planilha, naquele papel. Tem no blog algumas, inclusive aqui vou pegar esse exemplo do planejamento para mudança de trabalho, e no blog tem tem alguns posts com PDFs para imprimir que fala sobre essa mudança de trabalho ou sobre essa reflexão para a mudança de trabalho. Eu acho importante refletir em cima disso. Eu estou contando para vocês, inclusive, uma experiência que eu tive, tá? De reflexão em cima disso. Eu conversei com as pessoas que conviviam comigo, das pessoas, dos familiares que conviviam comigo na época e que também seriam atingidos pela minha mudança de trabalho. Então, foi uma decisão muito boa na minha vida que eu tomei e posso contar detalhes outra hora para vocês, mas hoje eu vou contar como é feito, como eu fiz esse planejamento com os meus objetivos e que eles deram certo. Eu comecei a planejar 3 anos antes, tá? Então eu acho não, desculpa. Eu acredito que uma vida
ela necessariamente a gente tem que abrir mão de umas coisas para ter outras coisas, né? Eu já fiz algumas mudanças de trabalho na minha vida, então, e sempre no momento em que eu fui mudar, eu precisei abrir mão de algumas outras coisas para ter algo que me levasse em direção aos meus objetivos. Fiz um planejamento, comecei fazendo uma folha com os prós e os contras de eu mudar de trabalho, isso 3 anos antes, gente. Eu fiz essa avaliação 3 anos antes. O que eu queria da vida, o que eu esperava para os próximos anos que se sucederiam, para a próxima década que ia se suceder. Então, só que cada pessoa tem a sua etapa de vida, né? Eu estava em uma etapa de vida, estou em uma etapa de vida que talvez não seja a mesma de ti que está aqui me acompanhando. Mas tu avalia os prós e os contras. Sim, eu quero mudar, eu quero ter uma vida mais tranquila, ou eu quero ter uma vida mais agitada, ou eu quero ir de encontro com o que eu desejo para minha velhice, ou eu quero... Bom, aí cada um tem que ter o seu propósito de vida, né? Mas avalie, pondere e comece a colocar metas diárias para ir de encontro com esse objetivo final, que seria, no nosso exemplo aqui de hoje, a mudança de trabalho. Mas é metas diárias, gente. O que é necessário fazer para que tu mude de trabalho daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Tu precisa abrir mão do que hoje para isso? Precisa abrir mão de algumas festas, abrir mão de repente de um plano de saúde tão caro e ter um mais barato? É possível fazer isso? Abrir mão se tu faz 3, 4 saídas na semana para jantar fora, para comer fora, ir uma só ou não ir nenhuma nos próximos 2 anos ou 1 ano? É preciso organização. Para quem quer algo mais tranquilo, mais pensado, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Pensando nisso, nessa mudança, que ela seja o mais tranquila possível, né? Porque é possível ser tranquilo desde que seja planejado e organizado. Então, refletir sobre os aspectos posteriores a essa mudança de trabalho também são de extrema importância. Não adianta só pensar, eu vou mudar de trabalho e não saber nem para onde vai. Não. Tu tem que saber o que tu quer, se é possível isso que tu estás pensando, ou se não é possível com o que tu tens hoje, é possível com o que? O que é necessário para essa mudança? E ir fazendo metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais, até tu conseguires o que tu queres. Mas tem que ter um prazo, tá, gente? Objetivos têm prazos. Tem começo, meio e fim. Eu, quando fui fazer essa mudança de trabalho, que é nosso assunto aqui hoje, eu realmente tinha um prazo para mim. Eu tive um prazo de planejamento, eu comecei a planejar 3 anos antes e eu tinha um prazo pré-definido para sair, para mudar. Então, eu sou muito planejada e acho que foi isso que me levou ao sucesso do meu objetivo. Mas cada um deve ver o que é bom para si, né? Para quem quer planejar, como eu planejei, pense, reflita e comece colocando no papel. E não comece amanhã, comece hoje, porque um planejamento ele deve começar o quanto antes. E como esse planejamento ele não vai ser feito todo num dia, tu vai ir ponderando, refletindo, mudando, vai ir adaptando
adaptando com o passar da vida, com as coisas que acontecem. Por exemplo, agora teve uma pandemia, todos tiveram que adaptar as suas rotinas, estar pronto para adaptação também é importante nesse momento de alcançar objetivos, ter o plano A, B, C, D, caso isso aconteça, caso aquilo aconteça, pondere, organize e vá em busca do que você deseja. Com organização e planejamento, eu acho que tudo pode ser possível, né? Então, gente, esse foi nosso assunto por aqui hoje. Apareça, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram. Sempre tem assunto sobre vida profissional. E no blog tem posts semanais novos, tá bem? Um grande bom trabalho para todos.